Olá, paz do Senhor. Estamos em mais um programa de frente com a palavra. E como encerramos a série anterior, Sentindo um Vazio em Mim, hoje nós vamos iniciar uma nova série. A série vai se chamar Daniel. E o aspecto que a gente vai estudar sobre Daniel é relacionado à sua amizade com Deus. Hoje nós vamos falar qual foi o comportamento de Daniel e de seus amigos para que eles estabelecessem um relacionamento com Deus, mesmo em meio a uma crise. A gente vai observar aqui no livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o seu vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então a gente já aprende aqui já de cara nessa série que Daniel, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Isso nos traz para os dias de hoje que também nós devemos decidir não nos contaminarmos com as coisas deste mundo. E essa já é a primeira lição da vida de Daniel. E o contexto que Daniel estava inserido era um contexto muito complicado, um contexto de muita aflição. Por que é um contexto de muita aflição? Porque Daniel, ele estava em um contexto de deportação, de exílio. O povo de Israel estava sendo exilado, ou seja, estava sendo tirado da sua terra de origem, da nação de Israel, e estava sendo levado até a Babilônia obrigatoriamente, forçadamente. E a gente vai entender que o rei Nabucodonosor, o rei do Império Babilônico, era um rei muito cruel. Então o que significava isso? Que qualquer desobediência, qualquer atitude contrária àquele rei ou àquele império poderia culminar na morte da pessoa que havia desobedecido, porque ele era um rei muito cruel. A palavra de Deus vai nos dizer que esse mesmo rei Nabucodonosor, quando ele executou o exílio do povo de Israel, ele pegou o rei Joaquim, que era o rei da tribo de Judá, que foi a tribo que foi o reinado que foi levado para a Babilônia, e ele matou os 2 filhos daquele rei, e depois de ter matado os 2 filhos, ele cegou, ele vazou os 2 olhos do rei Joaquim. Então era um rei muito cruel. E hoje, para a gente começar, a gente vai falar do primeiro aspecto que Daniel defendeu, mesmo estando em terra estranha. E esse é um aspecto que todos nós devemos defender. Olha, a gente vai perceber aqui no versículo 7, vamos ler aqui o versículo 7, que é o versículo anterior ao que foi lido agora, de Daniel, capítulo 1, diz assim, o versículo 7 diz assim: o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias, o de Obed-nego. Então, Abed-nego. O que significa isso? Que o primeiro aspecto que o inimigo da nossa alma, o primeiro aspecto que Satanás, o nosso adversário, quer modificar é a nossa identidade. Então, o que nós aprendemos? O primeiro aspecto que o inimigo quer alterar na nossa vida é o aspecto da nossa identidade. Ele quer modificar quem é você. Ele quer modificar a sua origem, a sua cultura. E no mundo contemporâneo é o que nós estamos vendo acontecer. A política, as filosofias, às vezes até mesmo alguns ensinamentos nas escolas estão buscando modificar a identidade da nossa identidade e a identidade dos nossos filhos. E Daniel, ele sabendo disso, decidiu firmemente não se contaminar, não se deixar levar
pelo aquilo que estava sendo estabelecido pelo rei Nabucodonosor. E o interessante nisso é que os nomes, né, que ele modificou foram todos nomes que foram direcionados para uma idolatria que acontecia na terra da Babilônia. Uma idolatria que era estabelecida pelo Império Babilônico. E o nome de Daniel, para ter ideia, significa: o Senhor é o meu juiz. E ele modificou para Beltesazar, que significa Bel é quem me ajuda. Bel é que é o meu Senhor. Bel era um deus idólatra, um deus pagão. E então Nabucodonosor, ele tentou de todas as formas modificar a identidade desses jovens. Mas a palavra de Deus nos diz que eles permaneceram firmes. Eles permaneceram sem se levar pelas coisas oferecidas pelo rei. E o versículo que a gente havia lido, que é o versículo 8, diz que Daniel resolveu não se contaminar. E a palavra diz que, diante disso, ele pediu para o chefe dos eunucos, para que não fosse modificada, ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não permitir que a sua fé, que a sua identidade como filho de Deus, como servo do Altíssimo, não fosse modificada. E a palavra de Deus que ele achou graça diante do chefe dos eunucos e daquele que servia os alimentos. E então, eles fizeram um teste de 10 dias, para que Daniel mostrasse que os alimentos, só a verdura, só os legumes, poderia sustentá-lo e deixá-lo ainda mais formoso e robusto do que os demais. E a palavra de Deus diz que Daniel e seus amigos, depois de 10 dias, estava muito mais formoso, aparente, vistoso do que os demais. Isso nos mostra que quando nós decidimos não nos contaminar, Deus, ele vem a nosso favor. Deus, ele vem nos abençoar. Deus, ele vem cuidar de nós. E aquilo que parece impossível aos olhos dos homens, Deus realiza nas nossas vidas. Deus realiza na sua vida. Então, vale a pena nós mantermos a nossa identidade. Vale a pena nós mantermos o caminho que Deus determinou para nossas vidas. E a palavra também nos diz, para a gente já estar encerrando, que isso é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida prática. Não deixar as influências desse mundo nos contaminar. Fala que quando Daniel e seus amigos se apresentou diante do rei Nabucodonosor, eles se acharam 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais capacitados do que todos os sábios da Babilônia. E eu quero declarar sobre a sua vida que Deus te conceda graça, que Deus te conceda sabedoria, que Deus te conceda conhecimento, para que você também seja achado 10 vezes melhores do que aqueles que adoram deuses pagãos, melhores do que aqueles que vivem na imoralidade, melhor do que aqueles que se contaminam com este mundo. Que Deus possa te abençoar. Desde já eu quero lhe pedir, se esta palavra foi útil para você, não deixe de curtir, não deixe de comentar e nem de compartilhar. Eu vou ficar muito feliz no meu coração, vai ser uma alegria que essa palavra possa alcançar outras pessoas. Seja um missionário. Compartilhando, você está sendo um missionário. Compartilhando, você está espalhando a palavra de Deus. E desde já eu quero deixar um abraço, que você possa fazer proveito dessa palavra e que Deus te abençoe, abençoe sua semana, abençoe o seu dia e que você tenha no seu coração, se mantenha firme, que Deus vai te abençoar grandemente. Fique na paz.